Olá, eu sou Nelsa Inês Fabian Nespolo, sou da Unifens, da Justatrama e da Unisol. Falar hoje sobre comercialização na economia solidária. Creio que um bom parâmetro para a gente começar essa discussão na comercialização é nós ter o sistema capitalista como padrão de divisor d'água para a gente poder entender como é que a comercialização acontece na economia solidária. Bem, no capitalismo, ele tem como centro campanha forte de compre. Não precisa ter consciência para isso, compre e o objetivo é vender. E quanto a isso, não precisa se preocupar em saber de onde é que veio, como veio, ou se de fato você precisa desse produto ou não. A economia solidária, ela parte de uma outra reflexão. A economia solidária, ela parte do consumo consciente e parte também do comércio justo. E o que é isso? O que é um consumo consciente e o que é um comércio justo? Esse consumo consciente, ele se baseia em 3 questões que são muito importantes. É a gente saber de onde é que vem o produto que a gente quer comprar. Essa necessidade que nos foi colocada, que como o presidente Mujica do Uruguai sempre coloca, diz que o sistema capitalista ele faz um processo sobre as pessoas de criar necessidades. Campanha o tempo todo criando necessidade, que você precisa disso e depois você trabalha a vida inteira para poder comprar aquilo que o sistema capitalista te convenceu que é importante. Na economia solidária, é importante você ter consciência, ao olhar um produto que você quer adquirir, saber de onde é que ele veio, quem é que produziu e, sobretudo, se perguntar, será que de fato eu preciso deste produto? E o comércio justo, ele dá uma continuidade a essa reflexão. Olhar e pensar, de fato, o valor que eu vou pagar por este produto ou por esse serviço, ele é justo? Os direitos de quem produziu foram respeitados? E o meio ambiente, ele teve alguma coisa a ver com esse processo que foi feito esse produto? E aí, sempre como contraponto, para o sistema isso aqui não importa. O que importa é que as pessoas comprem. O que importa é o lucro que está ganhando sobre essa venda. Se os direitos foram respeitados ou não, também para o sistema capitalista não é importante. Para a economia solidária, é importante saber se tem mão de obra infantil que foi explorada, se as mulheres estão sendo respeitadas em suas jornadas. São elementos muito importantes que fazem parte desse conceito da comercialização de economia solidária. E, sobretudo, pensar, esse produto que eu estou adquirindo, o que foi feito para ele poder virar esse produto? O quanto ele foi usado agrotóxico para poder ter esse produto? Ele foi dentro de um conceito que se trabalhou com transgênico? Ele destruiu a mata? Ele respeitou as águas? Então, é isso que deve fazer parte de um processo de comercialização de economia solidária. Muito bem. Com essas questões, também nos perguntamos, mas e daí? Esses produtos existem dentro desse conceito da economia solidária? E se eles existem, aonde que eu posso encontrar? E aí nós temos vários lugares onde a gente pode encontrar esses produtos da economia solidária. Nós temos lojas de economia solidária, como exemplo dessas lojas, tem a loja do MST, tem lojas que são muito próprias de produtos artesanais, e produtos alimentícios que caracterizam como lojas iguais no formato físico, mas que têm os produtos da economia solidária. Algumas vezes, são os produtos da economia solidária como uma gôndola dentro de um grande mercado de comércio capitalista. Também nós temos casas de economia solidária, que foi uma política, sobretudo, implantada no Rio Grande do Sul. São espaços públicos que podem ser espaços que são do governo federal, governo estadual, governo municipal, onde não funciona só a comercialização, mas também funciona
a questão de formação, e formação no sentido de formar as pessoas, de discutir, de poder ter uma consciência, mas também a formação no sentido de qualificar na produção exatamente desses produtos e da forma como fazer a produção desses produtos. Nós temos como exemplos disso uma loja em Porto Alegre, uma loja com cara de economia solidária em Porto Alegre, em Livramento, Pelotas, mas também a gente tem uns centros públicos, que são espaços onde também, além de ser um espaço que ele é público, sobretudo ele funciona com o apoio também de recurso público, que é o Centro Público de Itajaí, em Santa Catarina, é um bom exemplo de como funciona um centro público. Geralmente, esses espaços, tanto as lojas como as casas, como os centros públicos, eles, às vezes, há recurso, então são pessoas permanentes que fazem a comercialização, mas muitas vezes também ela é feita por plantões, por pessoas que fazem parte dos empreendimentos de economia solidária. Mas também uma outra forma que é muito comum na economia solidária são as feiras. E aí temos exemplos em toda a região sul, em todo o Brasil, de feiras que podem ser pequenas feiras nos bairros, mas também feiras com caráter municipal e também feiras com caráter estadual. Alguns exemplos dessas feiras é a Feira de Santa Maria, que é a feira que tem essa conotação e esse impacto muito grande a nível de vários países, inclusive, que participam, e as feiras estaduais, que acontecem nos vários estados, sendo um momento de encontro, de poder ter essa diversidade que é a economia solidária. Mas também outras formas de comercializar esses produtos são as redes de internet e os sites, também onde as pessoas podem comprar de forma muito direta. Geralmente, esses sites, eles são ligados às cooperativas que fazem a comercialização. Então, você entra, tem uns carrinhos, faz a compra, faz um processo todo via internet para poder garantir essa comercialização na variação dos preços e das necessidades que se tem. Também nós temos um programa que é o Ciranda, que é um processo também via online, que você pode, além de saber onde é que pode encontrar os produtos que você precisa, ele ajuda a aproximar os vários processos de produção, que você pode também trabalhar a comercialização de matérias-primas que você precisa para poder chegar à sua produção final. Além disso, temos iniciativas muito importantes de comercialização, que são os grupos de compra, aonde se interrompe esse processo do mercado formal e se faz grupos que levantam as necessidades que tem e buscam direto ao produtor, que é algo muito importante porque você tira o atravessador, tira aquele que de fato fica com o recurso dentro do sistema que a gente vive hoje, e pode chegar um produto mais saudável, você também tem a informação de onde é que ele vem e ajuda para a gente poder avançar com esse tema. Mas também é muito importante a gente não perder o foco de um tema, qual é a nossa compreensão do Estado. As compras públicas são um elemento muito importante para a comercialização e que por muito tempo a economia solidária deixava isso de lado, mas que nos últimos anos começou a ser um foco muito forte, e a gente vê que quando o Estado ele consegue entender que a política pública ela é para todos e as pessoas também envolvidas da economia solidária têm essa compreensão e, portanto, demandam, é uma forma da gente democratizar o recurso público, porque o Estado compra de alguém. Se ele não comprar da economia solidária, ele vai comprar de alguma empresa capitalista que está aí. Então, as compras públicas já se provaram como sendo algo que fortalece muito a economia solidária. Está aí o exemplo do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que fortaleceu muito a agricultura familiar para poder fazer com que, então, esse recurso ele possa chegar até a pequena agricultura e a gente fortalece este outro modelo que não é o do agronegócio. Compras públicas, a merenda escolar. Ter uma lei que obrigue com que as escolas comprem pelo menos 30% da merenda escolar é fortalecer a economia solidária, a agricultura familiar, é fortalecer um outro modelo. É também fazer com que esse recurso, ele tire aquele que atravessava esse processo, que antes as escolas compravam do mercado.
Hoje ela compra direto do agricultor familiar, sobretudo das cooperativas que articulam os agricultores. Mas também nós temos outras iniciativas interessantes da política pública na economia solidária, nesse ponto das compras. O Estado comprando uniformes de cooperativas que fazem a parte da confecção, ou então os hospitais comprando seus uniformes também de iniciativas da economia solidária. Na verdade, olhar a questão da compra pública dentro da comercialização é democratizar um nicho que é as compras que são valores imensuráveis que o Estado, o poder público faz, e que ele comece a vir para o campo da economia solidária, fortalecer uma outra economia. Para isso, é importante que o Estado seja demandado e que a economia solidária esteja organizada para poder exatamente atender esse mercado na sua conquista. Nós temos uma lei que é das compras coletivas, onde o Estado ele pode comprar no mínimo 30% de toda a compra pública. Não só produtos, mas também bens e serviços. Uma lei que foi criada e regulamentada. E aí, às vezes, nos perguntamos, a economia solidária dá conta? Mas, mesmo assim, é importante ter essa lei, porque os empreendimentos novos que surgirem, podem surgir também com o foco, sabendo que tem um mercado que está aí colocado. A comercialização na economia solidária, ela é tão importante quanto a produção do que fazemos na economia solidária. Porque se não viabilizamos para onde vai esses produtos, também não adianta ter só a organização da produção. Mas a economia solidária, ela caminha muito ao lado do consumidor. Nós queremos, sim, fazer a comercialização da economia dos produtos da economia solidária, mas nós queremos um consumidor consciente. Parece ser uma contradição. Você quer que o consumidor pense, mas ao mesmo tempo você quer comercializar o produto. Mas a economia solidária, por pensar num outro modelo de desenvolvimento, é muito importante que, de fato, possamos ter produtos que defendem o meio ambiente, que preservaram o meio ambiente no seu processo, que respeitaram as pessoas e, portanto, o valor agregado ele foi distribuído porque a produção foi coletiva, mas ao mesmo tempo que o consumidor ele não enche os seus armários por campanhas que o sistema capitalista faz de necessidades aonde a sua vida vira uma escravidão no trabalho para poder dar conta dessas necessidades que foram impostas porque ele não pensa se de fato ele precisa deste produto. Então, comercializar na economia solidária é um todo, é respeitar aquele que está vindo e buscando essa necessidade, mas ao mesmo tempo fazer chegar a ele toda a informação de um processo e demonstrar que é possível existir uma outra forma de comercialização e uma outra forma de consumo.